Boa noite, queridos e queridas amadas do Senhor, a Igreja de Cristo Jesus, que nós nos alegramos muito em saber que somos parte dela e que somos ela nessa terra, representantes de Cristo, pois sabemos que Ele nos escolheu, que Ele nos chamou, que Ele nos tirou das trevas para vivermos a sua verdadeira luz. E hoje nós vamos refletir quando Deus nos diz para andarmos nos seus ensinamentos, não sairmos dele, para que não venhamos a semear uma semente errada, com frutos errados e com consequências danosas, que trará para nós dor, tristeza, angústia, conflito, e também para todos aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles que convivem conosco. Eles serão também participantes e vivenciarão o amargor desse fruto. E nós temos aqui a história muito conhecida de Abraão. Abraão, o nosso pai da fé, que Deus o chamou um dia e disse para ele sair da onde ele estava, na sua cidade, e ir para a terra que Deus iria lhe mostrar. É uma história muito conhecida e sei que todos ali que contemplam a Bíblia, que lê a palavra de Deus, conhecem essa história. Mas Abraão teve muitos acertos, mas também teve muitos erros. E hoje nós vamos ver um aqui, que ele, como cada um de nós, é um ser humano, imperfeito, que não consegue gerar em todo tempo, em todo momento, uma obediência a Deus. Por isso que temos sempre que lutar, vigiar e orar, como Jesus nos orienta, para andarmos em perseverança na palavra, pelo que Deus nos diz. Então, quando Deus chamou Abraão, Deus disse a ele que ele iria ser pai, não só de muitas nações, mas ele iria lhe dar um filho. Só que essa promessa demorou muito tempo para vir. E Abrão e Sara viviam o tempo da sua vida, o curso da sua vida, e sempre esperando aquele filho. Mas aquele filho não vinha. E de repente, por não consultar, por não verificar o que estava pensando, como assim acontece conosco, Sara teve uma ideia. Ela teve uma ideia e nós vamos aqui confirmar na palavra de Deus a ideia que ela teve e as consequências que essa ideia teve. Então, em Gênesis 16, no primeiro capítulo, já diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Talvez eu possa formar a família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juízo entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. E o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte, no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai,
de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse então o anjo do Senhor, volte à sua senhora e sujeita-se a ela. E disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Bom, vamos fazer uma reflexão até aqui, porque o texto é longo, vai estender demais. Então, o que nós vemos aqui? Uma história que acontece muito no cotidiano de nossas vidas, se nós não prestarmos atenção. Deus fez uma promessa para nós, e Ele tem uma promessa na nossa vida, que é cuidar de nós quando Ele nos fez, seres humanos. Ele colocou em toda a terra tudo o que nós precisamos, e todos desfrutam disso. E tanto há na sua palavra que Deus, dentro da sua bondade, Ele faz o sol e a chuva nascer para o justo e para o injusto. Por quê? Porque Ele sabe que somos imperfeitos. Ele sabe que ninguém é merecedor do seu amor. Mas Ele ama tanto a sua criação que Ele não olha para os seus defeitos, mas Ele olha para que esses que Ele criou estejam com Ele, para que vivam bem e em paz, em conforto de vida, de interior, para que os dois, pai e criador, e filhos, vivam uma comunhão digna, intensa, gostosa e favorável para as vidas. Então nós podemos ver no relato dessa história que Sara estava preocupada porque Abrão não tinha dado um filho para ela ainda. E já tinha se passado 10 anos. E 10 anos para ela deve ter sido uma agonia, porque quando vem aquela possibilidade de você engravidar, nós que somos mulheres ficamos atentas a cada minuto, de cada semana, de cada dia, se estamos grávida ou não. Então essa mulher passou uma situação muito difícil, um conflito muito grande, uma espera muito grande. Só que teve um momento da vida dela que ela desanimou. Ela não creu na promessa. Ela não ficou firme naquilo que Deus havia prometido. Assim como acontece em nossas vidas. Tem muito o será, na nossa vida. Será que Deus vai fazer? Será que isso vai acontecer? E muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Agar, que está ali pronta, uma serva, para obedecer a sua senhora. E ela obedeceu como nós temos que obedecer a Deus, porque ela era serva e nós também somos servos. Então nós vemos 2 pontos de mulheres. Uma que obedeceu a sua senhora na hora, porque ela sabia do posicionamento dela. E a sua senhora desobedeceu a Deus, não atendendo ao tempo que Deus ia dar. E prometeu. Então, o que aconteceu? Ela, no momento, chamou a sua serva Agar, Sarai, e falou, deite-se com meu marido. Deite-se com meu marido para que você dê um filho a ele e para que eu construa a minha família. E assim foi. Agar se deitou com Abraão, ficou grávida. E aí, o que aconteceu com esse tempo? Sarai entregou a sua serva para o seu marido. E depois que ela percebeu o que ela fez, não foi naquele momento, foi quando ela viu que Agar estava grávida. E Agar tomou posse daquele momento que ela vivia, porque Sara pegou um atalho. Ela pegou a situação humana. Vou dar um jeitinho. Ela usou o que estava mais favorável à sua vida cotidiana. Pegou a serva. E a serva começou a crescer ali dentro dela aquela possibilidade de ser tão importante quanto sua senhora. Porque hoje ela estava grávida. Levava no seu ventre o filho do seu patrão. E começou a olhar a sua patroa com desprezo. Começou a olhar para sua senhora com desprezo. E Sara percebeu isso.
E que Sara fez? Foi lá em cima de Abraão e disse para Abraão que a sua serva estava confrontando ela. Em outras traduções disse, ela está me enfrentando. E olha o que você fez. Aí Abraão fala, a serva é tua, vê o que você quer fazer com ela. E nessa versão que lemos aqui hoje, ele disse, Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e me despreza. Então, quer dizer, ela arruma tudo, ela planeja tudo, ela chama a serva, comenta com a serva o que ela tem que fazer, a serva obedece ela, depois ela chama o marido, comenta com o marido, expõe o marido a essa situação, o marido também obedece ela. Quer dizer, Sara planejou tudo, ela administrou tudo, ela concluiu tudo. Aí quando tudo começa a dar errado, porque ela não fez o que Deus havia avisado, que ela ia ficar grávida, ela começa a jogar tudo em cima de Abraão. Olha o que você fez. Ele diz, eu fiz? Vamos imaginar essa cena no dia de hoje, na nossa vida cotidiana. O que esse marido não falou para essa mulher? Você sabe que Deus nos deu um tempo para arrumar esse filho, mas ele não veio. Se passaram 10 anos e você não crê na promessa. Você quer que eu deite com a escrava? Eu vou deitar, mas não é desse jeito. Porque ele me disse que eu teria um filho nosso. Ele me daria um filho e não seria o filho do meu servo que trabalha na minha casa, Eliezer. Seria o meu próprio filho. Mas você chamou a escrava, deitei com a sua serva. Ela engravidou, ela cresceu diante de você e nós dois temos culpa? E seguindo o texto, o que aconteceu? Agar vai embora mesmo. Sara toca ela, manda ela embora. Só que no meio do caminho o anjo para e fala para ela, Agar, onde você vai? Aí ela explica que teve contenda com essa senhora. Ele fala, não, volte para onde você foi. Volte para onde você foi, para a casa dela, se instalou lá, ficou lá. Volte para onde você saiu, que eu farei de você uma grande nação. Porque Ismael será uma outra parte do meu povo. E muitas vezes, minhas queridas e meus queridos, nós fazemos a mesma coisa. Deus fala das suas promessas. Deus zela pela sua palavra, como sempre estamos citando. E nós sempre queremos arrumar o plano B, porque nós somos impacientes. Nós não aguardamos no Senhor todas as coisas. É onde muitas vezes nós perdemos muita coisa. E nós sofremos muito, porque nós queremos decidir as nossas coisas. E não tem fundamento tudo isso. Cada dia nós iremos sofrer mais e mais e mais. Precisamos estar atentos ao que Deus diz. Eu sempre digo, Deus, Ele é esse Pai de promessa. Ele é esse Pai que cuida de nós. Ele é um Pai zeloso. Ele é um Pai que quando Ele nos construiu com o pó da terra, Ele já sabia tudo o que Ele iria fazer em nossas vidas. Ele já sabia que Ele teria que entregar o seu Filho por amor de nós numa cruz. Porque Ele já sabia o que ia acontecer no Éden. Ele já sabia que ia entrar uma segunda voz no Éden. Como entrou uma segunda voz no plano de Deus, que foi a resposta sim de Agar, quando sua senhora chamou ela para deitar com teu marido, assim entrou uma segunda voz no Éden, que foi a serpente, quando ela iludiu Eva. E isso nós vamos refletir um outro tempo, uma outra hora. Aqui nós vamos apenas focar nesse momento. O que Deus tem falado para nossas vidas? O que Ele tem falado na sua palavra? O que Ele tem mostrado para nós? O que agrada o coração dEle é vivermos pela fé. Porque se nós queremos dentro do nosso coração
Podemos até almejar ser perfeitos, mas nunca vamos, nunca seremos, porque o perfeito é apenas o Filho de Deus, aquele que já esteve entre nós, em corpo, sangue, em vida, corpo físico como nós, mas era totalmente puro, santo e perfeito. Mas Deus sabe da nossa imperfeição. Por isso que ele diz em Hebreus, quando ele cita a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se agrada com a nossa perfeição, porque ele sabe que não vai ter. Deus sabe da nossa imperfeição, mas ele espera de nós que nós creiamos nele, confiamos nele de verdade. E esse Deus, dentro da tua tremenda graça, glória, majestade e poder, ele sabe, ele conhece os filhos dele que confiam nele. E ele também sabe os filhos dele que cansam de esperar pelas suas promessas. E ele sabe também que tem os filhos dele, que somos nós, a igreja, que não confia ainda nele. Por que não confia? Porque não conhece. Por que não conhece? Porque não tem intimidade. Porque você só vai conhecer a respeito de uma pessoa e vai poder dizer a respeito de uma pessoa se você conhece ela, se você tem uma convivência com ela, se você caminha com ela, se você se encontra sempre com ela. E com Deus não é diferente. Nós só podemos falar a respeito de Deus, aquele que examina a sua palavra, reflete na sua palavra, recebe a sabedoria, o entendimento, o discernimento do Espírito Santo, para que os nossos olhos espirituais se abram e passamos a conhecer a Deus e começamos a conviver com Ele, uma vida de intimidade, de relacionamento diário. Abraão teve essa oportunidade. Ele viveu com Deus. De Gênesis 14 em diante, cita toda essa trajetória de Deus com Abraão. Mas mesmo assim, ele se perdeu. Como ele se perdeu aqui, ele se perdeu quando ele foi para o Egito, desceu para o Egito, falou que a Sarai era a irmã dele, mas nas entrelinhas até que era por causa dos parentescos, e quase que o faraó se deita com ela e acontece uma desgraça. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus, para ver que quando nós saímos fora da orientação de Deus, fora do que é certo, nós sempre vamos encontrar consequências danosas, tristes, e que todos que estão ao nosso redor irão também desfrutar desse triste fruto que foi semeado lá atrás. Esse fruto germinou, esse fruto nasceu e estão vivendo que é a consequência. Imagina quantos meses Agar judiou de Sara, que até então era Sarai, né? Depois que passa a ser Sara, quando ela é engravida. E quando estava com 10 anos Ismael, que ela foi embora de casa. Agora imagina a briga dessas duas, a falta de vida que Sara trouxe para essa família. Falta de vida exterior e interior. Exterior, briga, confusão, contenda. E interior, aborrecimento, raiva, angústia e frustração. Então, volto a dizer, a reflexão que fizemos da nossa vida, que é aquela caixa. Olha o que Sara trouxe para dentro da vida dela. Olha as bolas que ela trouxe para a vida dela, que se tornam em jugo, se tornam em fardo, se tornam em consequências danosas.
Então, meus queridos e queridas, a reflexão que eu queria deixar para vocês hoje é: não saiam fora do que Deus orienta. Não peguem atalho. Não pegue a segunda opção. Não pegue o que veio na tua cabeça. Se veio na tua cabeça, consulte. Verifica se está de acordo com a vontade de Deus. Se tiver, amém. Pode ir para frente, que serás muito abençoado. Mas se não tiver, pare já, porque não vai dar certo. Isso não vai virar. E você vai arrumar grandes dores, grandes conflitos, não só para você, mas para toda a sua vida, para todos que estão ao seu redor e de redor. Que Deus assim o acompanhe, guarde e o proteja, e que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarde sua alma e vosso coração em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Boa noite, queridos.